Marcos Cruz quando nos propôs esta parceria entre aquilo que era a sua vontade de começar a ter debates de uma maneira um bocadinho diferente daquilo que vemos acontecer cotidianamente, quer nos meios de comunicação social, quer nas mesas do café, e para isso desafiámos aqui um painel bastante peculiar de pessoas que são iguais a todas as outras, iguais a todos nós, e combatendo um bocadinho o pressuposto de que é preciso ser especialista num certo assunto para debater as matérias e os assuntos que são comuns a todos. É neste espaço comum que nós quisemos trazer aqui à conversa tópicos, cada debate vai ser subordinado a um tema, mas eu acredito que as ramificações que os temas vão criar os vão fazer divergir para muitos outros assuntos e que serão certamente encontros de muito interesse. Queria agradecer ao Marcos pelo desafio que fez ao Coliseu de nos associarmos a esta campanha, que quinzenalmente vai reunir aqui, quer presencialmente no Coliseu, quer online, para quem nos quiser acompanhar, um painel que é composto por estas pessoas e ao qual se poderão depois juntar ainda outras. Muito bem-vindos ao Coliseu Porto AGAs. Desejo-vos a todos um bom primeiro debate e muito obrigada, Marcos Bem-Ajas, por esta iniciativa. Eu vou-me sentar ali para assistir. Até já. Bom, boa tarde a todos. Fico muito contente por vos ter aqui. E, antes de mais, tenho eu de retribuir o agradecimento à Mónica, porque nunca esteve nas minhas cogitações quando me predispus a fazer autonomamente um debate deste género, que a ideia fosse acolhida pelo Coliseu. E quando a Mónica me diz ao telefone, sem nunca antes ter estado comigo presencialmente, que está na hora das grandes instituições fazerem verdadeiro serviço público e confiando em mim para esse exercício, só lhe posso gabar a coragem, de facto, e agradecer-lhe. Portanto, quando ela me agradece, nem fico meio sem jeito, não é? Esta ideia de debater o amor vem de uma ideia que sempre fui alimentando, de que o amor deveria ser a matriz e o motor das nossas grandes decisões na vida, e a uma espécie de atrofio sistemático da discussão dessa matriz nos meios de comunicação social que nós temos, onde cada vez mais as coisas são postas ao nível do preto e branco, do sim e do não, o que concorre para uma polarização da sociedade que depois necessariamente não é alheia ao crescimento destas ameaças extremistas que todos temos vindo a sentir. Portanto, houve em mim uma necessidade, se calhar ingênua, de partida, mas na qual eu acreditei, de encontrar e descobrir toda a gama de cores que existe no meio desse preto e desse branco. E, por outro lado, os nossos meios de convergência estão cheios de pessoas célebres que nós conhecemos de há anos e cujo pensamento nos é relembrado de uma forma demasiado recorrente. Nós estamos sempre a ver os mesmos cromos na televisão a dizer-nos aquilo que acham sobre determinadas matérias, a ponto de nós já nem precisarmos de que eles falem, porque já sabemos o que é que eles vão dizer. E, portanto, eu tentei inverter a equação e chamar gente comum, como eu, que ninguém me conhece também, e conversar com eles sobre um tema que ainda é mais comum do que nós, porque nos toca a todos. Não há ninguém que não se relacione de uma forma ou de outra com o amor. Pronto, a verdade é que, e eu não queria estar a continuar muito esta introdução, porque a mim interessa-me sobretudo a ouvi-los a eles, o amor tem sido também ele abarcado pela grelha, digamos, dos significados sociais, ou seja, o amor é uma coisa que, tocando-nos a todos, é uma coisa que é
profundamente individual, não é? Cada um tem a sua ideia, a sua concepção e a sua forma de viver o amor. No entanto, nós hoje sabemos que falamos de amor associado a rótulos, como quase acontece com tudo na nossa sociedade. Nós temos o amor filial, nós temos o amor conjugal, nós temos o amor fraternal. Há quem admita que eu, por exemplo, que a amizade é uma forma de amor, mas nós temos associada a essa rotulagem uma espécie ou associado uma espécie de preceituário que depois valida e quantifica, como se isso fosse possível, esse amor que as pessoas têm umas pelas outras. Exclui, porque há gente excluída desse direito de amar e de ser amado. E eu procurei, então, encontrar um núcleo, não é? Uma gama de pessoas que ocupassem lugares diferentes na sociedade e que, assim, também estivessem sujeitas a diferentes condicionantes no que respeita à sua relação com o amor. Daí, através deles, eu reunir uma série de pontos de vista que nos permitem a nós, julgo, aumentar o nosso conhecimento sobre o amor, na medida em que um ponto de vista é um ponto de visão da realidade. Eu estou aqui sentado, estou-vos a ver a vocês estão aí, estão a ver a mim. Vocês podem me contar o que é que estão a ver. Pronto, e é nessa premissa que eu parto para este debate, este ciclo de debates, que eu espero que nos venha a ensinar muito sobre nós. Eu, pelo menos, que não estou aqui para ensinar ninguém, quero aprender com eles e com todos os que se vierem a juntar a nós. De maneira que eu passaria a palavra à Raquel. Vais lançar a primeira pedra sobre o amor. Ok, mas se não há nenhuma pergunta... Então. Pronto. Eu perguntava-te, eventualmente, punha-te esta questão, que tem a ver com a propriedade, isto que eu acabei de dizer, a propriedade e a posse sobre um sem-abrigo, não é? Esta ideia do amor, o amor, o meu amor, a territorialização do amor. Muitas vezes nós, inclusivamente, defendemos, e isso acontece com muitos de nós, defendemos princípios de comunhão, princípios de partilha, no que respeita à riqueza, no que respeita aos direitos, e para o amor, que é aquilo que é fundamental e que, de certo modo, é ou devia ser a energia dessas construções sociais todas, nós defendemos o oposto, que é a posse e a propriedade privada. Aquilo que é meu, tu não tens direito a tocar. E eu gostava que tu, se achares que isto der dica, se achares que faz sentido, que pegasses um bocadinho nisto, ou seja, esta especificidade do amor que nos leva a querer para ele o oposto do que muitas vezes queremos para o resto. Tens de desligar o teu para desligar o meu. Certo. Ok. Boa tarde. Obrigada ao Marcos e ao Coliseu por acolherem esta iniciativa. Estão-me a ouvir bem? Sim. Ok. A pergunta é um pouco complexa, mas eu vou responder se calhar em duas partes. Uma que tem a ver com a propriedade privada e a outra que tem a ver com a forma como o amor se relaciona ou não com essa ideia de propriedade privada. Eu acho que essa ideia de propriedade privada vem muito daquilo que nós consideramos o conceito de família, não é? No fundo, vem muito dessa ideia do que é família, para que serve a família, para que serve o amor conjugal, normalmente para ter filhos, casar e ter filhos e ter netos e ter heranças e ter legados e deixar legados. E realmente isso é
é uma contradição, sobretudo para aqueles que acreditam noutros tipos de distribuição de habitação ou de outros tipos de direitos da habitação, do ensino, de todas essas coisas que são e que têm de ser e devem ser públicas e partilhadas e coletivas e globais. E portanto, a contradição aqui é precisamente essa ideia de que o amor é muitas vezes associado a essa ideia de família, mas há aquela frase muito famosa que é do Tolstói, não é? Que é todas as famílias são felizes, mas algumas são infelizes à sua maneira, não é? Estou a parafrasear, provavelmente estou a parafrasear de forma errada, mas é mais ou menos essa a ideia, não é? Há muitas famílias infelizes ou muitas famílias felizes e cada uma é feliz ou infeliz à sua maneira. E eu acho que isso é interessante porque também nós somos felizes ou infelizes à nossa maneira e amamos amamos e somos amados também à nossa maneira e à maneira como, enfim, os outros se aproximam de nós. E eu acho que nesse sentido, enfim, não queria introduzir aqui o conceito de família, porque isso pode ser muito polémico e também não é por aí que eu quero ir na discussão sobre o amor, pelo contrário. Eu acho que é mais a ideia de, respondendo à tua questão mais diretamente, é a ideia de, eu acho que essa ideia de posse vem necessariamente dessa construção, não é? Da família, daquilo que é o amor romântico, da forma como nós olhamos para o amor de uma forma, às vezes, desculpem usar esta expressão, normativa ou até estabelecida, ou até ensinada, porque isto faz muito parte da nossa sociedade, a forma como nós nos relacionamos, a forma como nós aprendemos na escola, há todo um padrão, digamos assim, de como se deve amar, não é? E eu acho que, por exemplo, esta discussão, portanto, aquilo que eu estou a dizer não é vinculativo, e ainda bem porque há mais 7 pessoas que vocês podem ouvir sobre este tema, precisamente mostrará, como vamos ver também, que na verdade nós todos temos ideias completamente diferentes sobre precisamente a forma como não só fomos educados sobre o que era o amor e depois o que a vida nos ensinou. Portanto, ser educado e aprender são duas coisas diferentes também. A vida nos ensinou sobre essas experiências e a forma como começamos também a lidar de forma diferente connosco mesmos, mas também com os outros. E também eu acho que é a partir dessa experiência e a partir dessas experiências no plural, que nós também vamos aprendendo que essa ideia da posse e do amor são incompatíveis, no fundo. Pois, eu estava-te a ouvir falar no Tolstói e ele também tinha outra ideia que pode jogar com o que tu estavas a dizer, que é, ele achava que a depressão era a distância que existia entre a consciência e a prática. Ora, se o amor informa a nossa consciência nesse sentido, não é? Depois, de alguma maneira, a correspondência prática dessa ideia que nós temos do que é bom para a sociedade vai ajudar a que tu te sintas mais capaz. Ou seja, tu, no fundo, estás a proteger, mas estás a proteger esse atavismo, essa ideia que vem da família mas acabas por te prejudicar no sentido em que distancias a tua consciência, que vai no sentido da comunhão e da partilha, e a prática, que vai no sentido da proteção e da posse. Pronto. Amadeu, meu querido, tens aí o teu... Eu gostava de te perguntar qual é a tua relação com o amor. Ao longo do tempo, como é que ela foi mudando, em função também do que tu foste vivendo, não é? E que lugar ocupa ele hoje na tua vida e de que forma é que ele te compensa ou descompensa? Atualmente eu estou sem abrigo, não é? Lido com várias pessoas de estatutos sociais diferentes e às vezes, agora bem, o amor é o dar e receber e para mim às vezes torna-se complicado porque pode parecer, mas eu tenho problemas de depressão nervosa e ansiedade
E nós, para darmos o nosso amor, temos que, antes de tudo, gostar de nós mesmos. E nós, quando estamos deprimidos, não gostamos de nós mesmos. Não quer dizer que não tenha amor para dar às pessoas, mas é complicado, não é? Uma pessoa que esteja em casa, que está deprimido, fecha-se no quarto, isola-se e tudo bem, está no seu mundo, não é? No meu caso é complicado, porque estou a viver na rua, numa entrada e não posso refugiar, não posso meter no meu mundo. Como é que tu te relacionas com o amor? Ou seja, que importância tem? Onde é que tu vais buscá-lo? Onde é que te alimentas? Vou buscá-lo nas pessoas no dia a dia, não é? Eu ando na rua, abordo as pessoas e sinto que há pessoas que vêm ter comigo para desabafar. Há certas pessoas normais, sem abrigo, sei lá, marginal, rotolam, não é? Independentemente de eu ser um consumidor de cocaína, não é? Mas não é por isso que as pessoas rotolam nós com toxicodependentes ou sem abrigo. E não é por isso que nós deixamos de ter uma própria, não é mais isso que deixamos de ter quem somos. Ainda bem que o Marcelo Rebelo de Sousa se preocupa com eu acho que o sem-abrigo é um problema de todos nós, social, e proponho que as pessoas não queiram mudar o tema ou queiram se pôr à parte, deviam de intervir mais elas próprias, não é dizer, sim, eu ajudo para uma instituição, eu faço isto. As pessoas deviam ser mais genuínas e entregar-se. Então, é uma causa social e é muito complexa e difícil de minimizar. Olha, vou só pedir uma coisa, é para olhar para ali. Sim. Olha, mas o que eu te queria perguntar também era, porque normalmente há esta perspectiva voyeurista, ou seja, a perspectiva do Mirona sobre uma realidade que não conhece. Tu próprio dizes, as pessoas não olham para mim. E às vezes... E às vezes, no próprio cinema e tudo, nós vemos agora uma ânsia de ir à procura dessas realidades escondidas, mas há aqui um lado vampiresco, que é ir lá buscar sangue e deixar, estás a perceber? Pronto, o que eu te quero pedir não é só que tu me digas como é que é a tua vida. O que eu te quero pedir é exatamente no pedestal, tens exatamente o mesmo direito de qualquer outra pessoa, de dizer-me a mim como é que é a minha vida. Ou seja, tu lidas com muita gente que se cruza ali naquela zona rica da cidade, vais-te percebendo de facto de muita coisa. Como é que, por esse olhar, mesmo que seja um olhar distante e que não interaja a níveis mais profundos, desse olhar, porque todos nós temos primeiras impressões e impressões superficiais, como é que parece que é vivido o amor à tua volta, por essa gente, por essas pessoas que... Eu acho que cada vez as pessoas têm menos tempo para amar devido ao stress do dia a dia, conforme tínhamos falado, né? Um terço da nossa vida é dormir, outro terço a trabalhar e depois só temos um terço para nós. Pronto, e as pessoas vivem com amor muito à pressa, se calhar, não é? E cada vez têm menos tempo para fazer bem o viver e depois o lazer e o amor faz parte do lazer. E acho que as pessoas cada vez são egoístas, não, só por causa da rotina do dia a dia. Têm cada vez menos tempo para amar, mesmo aquelas pessoas que querem dar o amor e receber, não é? O amor é dar e receber. Muito bem. Olguinha, há dias ouvi, já consigo precisar onde, acho que é num filme que agora está candidato ao Oscar, não sei o quê, acho que é um coletivo, um documentário, coisa assim. Só vi assim um bocadinho disso e era uma senhora a dizer, a minha irmã, que seria médica, diz que deixámos de ser humanos. Por causa desta coisa da incapacidade das respostas, dos problemas que neste momento têm sido colocados
aos médicos, e isto tem necessariamente a ver com o amor, ou seja, eu gostava de perceber também, em primeiro, se no teu caso foi o amor o motor dessa decisão académica e profissional, e, por outro lado, como é que tu diagnosticas o corpo do serviço médico ao qual tens acesso do ponto de vista do amor, ou seja, é um doente, de facto. Sim, em primeiro lugar, em relação à primeira questão, eu acho que, pelo menos para mim, na minha opinião, foi muito também parte do amor que me levou a completar e que me levou a ter essa motivação para realmente fazer medicina e depois de realmente praticar medicina. E acho que é muito o amor pelas pessoas e pela natureza também do ser humano e pelas interações que também têm as pessoas umas com as outras. E acho que sem essa parte, sem esse amor, sem essa vocação, que também penso que é uma parte realmente de amor e de consideração pelos outros também. E acho que se não fosse essa parte seria impossível, pelo menos no meu caso, determinar e realmente sem ir buscar aí essa força de realmente de determinar e possivelmente as opções teriam sido outras se não fosse também realmente esse amor. Em relação à parte do Serviço Nacional de Saúde, ou da saúde neste momento e do Corpo de Serviço Nacional de Saúde, eu acho que claro que há situações que já estavam mal e que funcionavam mal e que a pandemia veio a tornar ainda piores e a trazer ao de cima muitas fragilidades do serviço e do sistema, mas acho que o que compõe o Serviço Nacional de Saúde são as pessoas e é realmente esse amor e essa vocação, porque ter os edifícios e ter as máquinas e não ter realmente ninguém lá não funciona, não é? E é realmente preciso, e acho que nesta fase foi realmente esse amor e essa dedicação que acho que fez com que continuássemos a funcionar com tudo, mesmo já se calhar com alguns erros graves e com muita dificuldade em dar resposta, ainda conseguimos juntar uma energia e que há muitas pessoas envolvidas nisso, e acho que isso também demonstra esse amor pelo ser humano, esse amor pela saúde, pela vida, e acho que não notei que tivesse ficado menos e que tivesse sido perdido. Por outro lado, eu acho que só funciona mesmo porque existe e porque ficou aumentado e porque realmente há uma necessidade de salvar e de cuidar e de tirar sofrimento. Eu acho que isso se manifesta, não é? O amor também envolve um bocadinho isso de trazer essa paz e essa ausência de sofrimento, não é? E para mim, nesse sentido, pronto, o corpo do Serviço Nacional de Saúde e o corpo dos médicos, enfermeiros, assistentes, todos aqueles que estão a participar, acho que está mais rijo, se calhar, do que estava até antes da pandemia, mesmo por causa disso, e vejo nisso um crescimento nesse sentido e não propriamente uma perda, pelo menos ao meu ponto de vista. Joãozinho, dentro da esta ideia do coletivo, que é fundamental, esta ideia de nos apoiarmos uns nos outros, ainda mais nestas alturas de dificuldade, e de conseguirmos revigorar ou consolidar algo que é fundamental para sentirmos que exercemos bem a nossa função. E nesse sentido há uma ampliação, ou seja, o amor não é aquilo que me interessa a mim, é aquilo que interessa a um todo, há esse reconhecimento, não é? Pronto, e no teu caso, pessoal, em que tu te desvias de uma atividade mais centrada na tua produção individual e na satisfação de determinadas necessidades mais circunscritas ao teu núcleo, tu passas disso para uma ampliação dos teus interesses e da tua atividade
que, julgo eu, foi precedida ou motivada por uma ampliação desse próprio conceito do amor. Exatamente. Pá, primeira coisa, pá, quando te viraste para mim para me fazer a pergunta, riste. Pá, isso foi fundamental. Porque senão isto era uma conversa demasiado séria. Ainda por cima, com estes holofotes aqui para darem, a malta não consegue ver. O que é que eu trouxe o banco? Exato, foi para isso, foi para o banco e foi para isso. Bem, mas respondendo à tua pergunta, e em função daquilo que eu trago na cabeça, não é? Porque do sítio onde eu vivo, não é? Eu vivo no meio de uma floresta, não é? Vilares, Covas, na Serra d'Arga, não é? Pá, vivi na urbanidade, e a determinada altura mudei-me mesmo para a floresta. A floresta era uma floresta, pá, mista de eucaliptos, e de repente eu comecei a deitar lentamente esses eucaliptos abaixo e a construir uma floresta, não é? A minha floresta é uma floresta de carvalhos, de sobreiros, de medronheiros, tem uma série de árvores, não é? E eu vivo imbuído daquele lugar e com essas minhas amigas, são as minhas amantes, não é? E, portanto, eu amo a natureza, e esse amor pela natureza é uma coisa que eu quero amplificar. Pode-se dizer, bem, tens uma missão, não gosto muito da palavra missão, não é? Mas é exatamente aquilo que eu quero fazer, é juntar duas forças poderosíssimas, o amor e a natureza. E essa ligação entre o amor e a natureza tem que dar frutos, não é? Tem que dar frutos, não é? É difícil falar numa dimensão urbana sobre esta questão da natureza, porque as pessoas veem a natureza, pá, sei lá, para as pessoas do Porto, do Norte, a natureza é o Gerês. E bem, é o Gerês. Mas é preciso vivenciá-la. É preciso fazer uma imersão na natureza para nós podermos compreendê-la, para a podermos amar, para depois a podermos defender. Eu estou aqui um bocado, a determinada altura, estou a pensar comigo próprio, se calhar estou aqui a vomitar um discurso, não quero fazer isso de maneira nenhuma, não é? Quero responder também à pergunta que fizeste, não é? Mas há um momento em que nós temos que ter o amor centrado naquilo que é o mais essencial. E neste momento, para mim, acho que a natureza é aquilo que é mais importante do que tu, mais importante do que tu, Amadeu, não é? Mais importante do que todos nós que estamos aqui, porque há outros para além de nós. Porque a natureza é o suporte da nossa vida, não é? É um mecanismo altamente complexo que nós temos que perceber. E estamos agora a descobri-la. Nós estamos agora a descobrir que nós, os cientistas estão, e nós que vamos lendo o que os cientistas vão escrevendo, nós estamos agora a descobrir que as árvores comunicam por si, comunicam entre elas através das raízes. Estamos a descobrir coisas fantásticas, não é? Não sabemos rigorosamente nada, ou sabemos uma pequena percentagem sobre sobre o solo que nós pisamos. Nós andamos, vamos fazer umas caminhadas, eu adoro esta cena das caminhadas, não é? Fazemos uma caminhada, pisamos o solo, mas não sabemos o que estamos a pisar. Às vezes vamos fazer, mas eu não faço caminhadas porque eu sou um preguiçoso, não é? Mas às vezes vejo pessoas que vão fazer caminhadas e há alguém que diz, não pises aí, pá. Porquê? Pá, pisaste aí esse cogumelo, estás a pisar o micélio do cogumelo, o cogumelo para na próxima gestação já não vai fluir porque tu deste cabo dele, não é? Então este conhecimento acho que é importantíssimo, não é? E quando vim para aqui, pá, estava sentado ali, pá, no café, a ver ali uma cervejinha, pá, foi um choque brutal. E tinha a ver com a nossa conversa de ontem. Estava uma mesa, pá, com 4 ou 5 artistas, e qual era o tema da conversa? Era o futebol. Futebol. Eu estava a pensar na natureza, no que vinha dizer aqui, e de repente só ouço cartão, e de repente assim, cartão amarelo, cartão azul, cartão não sei o quê, o outro batia no peito, dizia que eu percebi, pá, isto deve ser o coração, tal, o clube do outro, mas é terrível, não é? Como mudar estas coisas, não é? Eu acho que é através
Desculpa só interromper. Não, pelo contrário, porque lembrei-me de uma coisa, que tu tiveste agora um episódio muito significativo, que foi a tentativa de criar uma Superliga Europeia com os 12 maiores clubes da Europa. E tiveste uma revolta popular e que fez com que os jogadores se virassem contra os próprios clubes que representam, o que é uma coisa absolutamente inédita, porque aquilo a que tu estás habituado é que os jogadores não possam falar. E tiveste manifestações populares e a força foi tal que em 2 dias essa iniciativa morreu. Acabou. Imagina se, em relação à natureza, nós tivéssemos 1/10 deste conhecimento e deste envolvimento e desta preocupação. Os problemas que nos preocupam neste momento, não é? Porque vivemos num tempo do antropoceno, não é? Num tempo em que o homem está, do ponto de vista, está a cavar a todo o custo, de qualquer maneira. E este cavar é a extração dos minerais que precisamos para o nosso estilo de vida consumista, não é? Quer dizer, e sobre Portugal abate-se um problema gravíssimo, que é a mineração a todo custo, não é? Portanto, há movimentos, há pessoas que estão a pensar nisto, que estão a trazer isto para o debate público, não é? No sentido de, não queremos, nós amamos a natureza, nós precisamos que a natureza continue, tal como está. E é um trabalho difícil, é uma luta difícil. Se tivéssemos na população portuguesa um conhecimento sobre a natureza como o futebol, já estava aqui eu tranquilíssimo da vida, não é? Estávamos todos tranquilos, porque realmente é preciso... Eu venho aqui também numa missão política, não é? Enquanto homem político, não é? Somos todos, não é? Enquanto cidadão, apelar a esta consciência sobre a natureza, não é? E apelar com amor, com bondade, porque já não vamos lutar como lutávamos antes do 25 de Abril com armas na mão, agora vamos lutar com amor, com bondade, com imersão na natureza, não é? Essa imersão na natureza, às vezes eu sou um bocado contra esta coisa das caminhadas, sou um bocado contra estas coisas dos passadiços, umas coisas horrorosas. Então, se nós queremos caminhar na natureza, por que é que construímos essas coisas horrorosas para andar em cima daquilo? E vê-se pouco. Não consigo compreender, não é? Eu sou a favor dos caminhos de pé posto, dos caminhos de cabras, não é? É nos caminhos de cabras que nós aprendemos, que nós temos esta relação de grounding, não é? De pousar os pés, descarregar a energia, não é? E receber energia da natureza. Energia e amor da natureza. Eu às vezes penso que uma determinada árvore à qual me encosto me está a dar não só energia, isso é um facto, mas também me está a dar amor. E eu estou a dar amor a essa árvore, há uma troca, não é? E essa troca, e há formas de amplificar energeticamente essa troca, não é? E eu estou a experimentar, eu sou experimentalista, não é? Enquanto designer sou experimentalista. Podia ter ido no caminho de ser um intelectual da área de design, um erudito de design, não sou, mas sou um experimentalista, não é? Gosto de levar as mães e os filhos para a chamada educação pela arte e pelo saber fazer, ir a uma árvore, pedir-lhe se lhe posso cortar um galho e dar ao miúdo uma faca, e a mãe fica logo em pânico e o miúdo começa a fazer uma fisga. Ou começa a fazer uma coisa qualquer, não é? E esta relação entre o fazer e a entidade que nos deu a matéria-prima cria ali uma simbiose que me parece muitíssimo positiva no sentido da educação, que é aquilo que falta, não é? Há 2 anos ou 3, 2 anos, quando começou este problema da mineração em Portugal, fez-se uma mega manifestação foi um happening, um mega happening na Serra da Estrela, não é? Tiveram cerca de 500 pessoas, muitos estrangeiros, mais estrangeiros que portugueses, e realmente a grande questão, às tantas estávamos a falar, mas qual é a grande questão neste momento? Eu disse, é a falta de
sensibilização para o ambiente, para as questões ambientais, para a natureza, e a nossa falta de educação, não é? Na escola, com os miúdos mais pequenos, porque temos que começar nas idades mais baixas, de uma educação para o ambiente e para a natureza, não é? Há um déficit, não é? Enquanto que no futebol há um superávit, neste caso há um déficit. Temos que avançar nesse sentido, e acho que o amor e a natureza são a ligação fundamental. Isaac, ouviste o que o João acabou de dizer? Mais ou menos. Como é que tu vias essa possibilidade na escola, vocês falarem mais sobre o amor, falarem mais sobre a natureza? E também te queria perguntar, quando tu pensas em amor, o que é que tu sentes? Ou seja, o que é que para ti significa o amor, ou quem é que está incluído logo à partida na imagem que tu fazes do amor? Já está. Primeiro, natureza não. Não é possível. Natureza não, estamos lá em rochas, ainda por cima, lá em ciências, logo natureza não tem nada. Vulcões, neste caso. O que é que era a outra pergunta? Se gostavas que o amor fosse ensinado na escola de uma forma... Imagina que tu tinhas uma cadeira sobre o amor, uma disciplina sobre o amor. Não. Era... O que é que te interessa descobrir no amor? Porque, por exemplo, imagina uma disciplina que pudesse tirar-te algumas dúvidas que tu possas ter sobre o amor. O que é que, na tua relação com o amor, o que é que mais te suscita curiosidade? Qual é a tua maior curiosidade? Saber, diz sinceramente. É que há pessoas que pensam, este sim vai ser o meu amor. E depois, tirei tudo. E porquê? Porque o mau ponto de vista, tipo... como é que eu ia dizer? Diz. É como uma maçã podre, por fora está coisa, e por dentro está... Sim. Mas tu sentes, por exemplo, no teu contexto da escola, sentes que essa circulação do amor tem muito a ver com se as pessoas são bonitas? Não? Interior. É interior? Mesmo? Qual é a tua abordagem a isso? Ou seja, imagina, pensando numa possível paixão tua, num interesse por alguém, o que é que conta mais para ti? O interior. Consegues dizer-nos assim o que é que... Ser simpático. Ser amoroso. Não ser muito chato. Tive uma professora físico-química. Nem uma professora francês. É complicado. Não é isso. E há pessoas que não sabem, mas o amor não se compra, mas sim é uma conquista que podes ter. Agora estou a falar que nem... Estás a ver? Queres trocar aí? Queres continuar a surfar o amor? Falaram tanto, eu não falo nada. Não, pá, super fixe isso que agora disseste. São adultos, eu não sei o que é que falar. Precisamente por isso é que nós queremos saber o que é que tu sentes e o que é que tu pensas, pá. Desporto também é amor. Desporto também é amor? Azul e branco, turco. Por exemplo, pode entrar na tua ideia do amor, pá. Há jogos que também ensinam. Diz? Há jogos que também ensinam. Claro. Vários pontos de vista. Claro, mas por exemplo, eu estava-me a referir a referências desse amor. Por exemplo, certamente é a família para ti. Sim, e os amigos. Alguns amigos. É? 6, vai uns 1, 2, 3. Que é um bom ponto de vista, porque muitas vezes dizem-me assim, tu estás sempre a falar em amor de uma forma geral, mas se eu sair daqui e sorrir para o homem do quiosque, isso não é amor. Estás a confundir as coisas. Isso é simpatia ou cortesia ou não sei. E para mim é amor. São graus diferentes de amor. Ou seja, o amor é tudo isso. E tu estás a dizer, esse teu ponto de vista da amizade, por exemplo, incluir a amizade no amor, é muito próximo do meu. Acho que, de facto, em tudo isso há amor. Tu sentes o amor assim ou sentes que o amor é alguém interessar-se por alguém? Não.
O amor é de toda a gente. Tipo, eu posso amar aquela parede, eu não preciso da parede amar, quer dizer, a parede não consegue amar, mas... é um exemplo. E eu concordo muito contigo. Acho que é mesmo isso. Gil, Posso fazer uma pergunta? podes, claro. Desculpa, eu sou chata. Olha, e a tua relação com a natureza, qual é? Ando nos escuteiros. E então? Pois é. E então o que é que achas dos passadiços? E das caminhadas? Eu acho que nunca ando. Eu caminho muito, claro. Para ir com tendas, lá, não sei o que mais. Mas não acho que nunca andei no passadiço. Andei sempre naquelas salas de pedra que acima, para baixo, por lá. Mas nunca feito por alguém. E eu muitas vezes vou de meias assim e pico-me. Eu gosto. Muito obrigado, não gosto. É chato. Muito chato. Muito chato. Às vezes chego a casa todo sujo por causa das plantas. Isso é bom ou mau? Mau. Porque eu tenho que tomar banho. E portanto não gostas de ir para a natureza? Sentes-te obrigada a ir? Não. Às vezes vou porque eu gosto. Às vezes a minha avó obriga-me. É a vida. Ó Gil, e tu aqui partindo deste legado aqui do nosso amigo Isaac, inspirou de alguma maneira o que ele disse nessa conexão entre diferentes dimensões do amor, e já agora pedi também para fazeres uma ligação àquilo que o nosso João disse, na medida em que ele se agarrou às árvores e à natureza, e tu trabalhas na robótica, não é? São duas coisas que podem parecer à partida diametralmente opostas, mas vocês têm até uma concepção muito próxima do amor, não é? Sim, boa tarde, obrigado pelo convite, Marcos, pela iniciativa, parabéns por isso. Sim, pegando no que o Isaac disse, eu acho que uma parte logo muito interessante, que é a universalidade do amor, não é? Ele falou do azul e branco, do amor que se pode ter por um clube, que é imortal, não é? E eu conheço muita gente que tem esse amor mesmo de uma forma muito real, não é? Falou do amor a uma parede, que é um objeto inanimado, não é? E eu não tenho muito amor ao objeto, mas, por outro lado, à natureza e ao discurso do João, eu revejo muito na visão atual de João. Eu realmente sou formado em engenharia, o meu trabalho está ligado à robótica, às máquinas, à parte mais industrial, que, em teoria, está um bocado a estragar ou usar a natureza para produtos de consumo. Acho que estamos numa fase em que isso já atingiu um limite e que, na minha opinião, realmente temos mesmo que nos preocupar com a natureza e consumirmos apenas o que precisa. Eu acho que a maior parte da sociedade ocidental chegou a um ponto em que começou a consumir e para ter mais, uma ambição um bocado desmedida da posse. Acho que a posse por si só é má, não nos traz nada, não é? E falando também um bocadinho do que a Raquel falou na parte do amor e da parte da família e desse tipo de conceitos. Lá está, o meu amor, ou eu se amo aquela pessoa, mas tu amas mais a este ou aquele, esse tipo de comparação. O amor não divide, o amor multiplica. Eu acredito que o amor multiplica. Quando nasce um filho, não se divide o amor com o filho, não. O filho multiplica o seu amor e é mais uma pessoa que está ali para amar e ser amada. Na natureza, realmente ela é a nossa mãe, não é? Tudo vem da terra, tudo vai para a terra. Eu gosto muito daquele exemplo, por exemplo, dos passarinhos que andam e alguns comem formigas e depois quando morrem caem na terra e as formigas vão se alimentar de passarinho. Ou seja, há aqui uma relação constante, uma reciprocidade em tudo o que é vivo. E tu falaste de uma coisa que é o amor como uma força motriz. Eu acredito mesmo que o amor é uma energia ténue que une todos os seres vivos, que muitas vezes as pessoas ao amarem e estarem na expectativa de receber ou de alguma coisa em troca, perdem a beleza do amor puro, não é?
porque esse amor puro, sem expectativa, é realmente a beleza que existe nele é totalmente diferente do que quando temos a expectativa, vamos sempre sofrer. Daí o sofrimento vem da expectativa, vem exatamente da expectativa, não é? Ou seja, enquadras no que o Isaac estava a dizer, que é mais, basicamente, que é mais importante amar do que ser amado, não é? Sem dúvida alguma. A única coisa melhor do que ser amado é amar. E acho que o amor não pode, nem deve ter fronteiras. Eu vejo muito também com o que tu falaste, nós às vezes podemos amar o desconhecido de alguma forma, porque sentimos que ele precisa desse amor e através de um sorriso, de um abraço, a intenção com que o fazemos é que passa a ser amor ou não. Se nós sorrimos porque vamos querer ter uma borla num copo, já não tem nada a ver com isso. Né? Agora, se às vezes uma pessoa que está triste, se preocupa com ela, essa intenção, o tal poder da intenção, né? E a atenção que vamos dar à pessoa. Pergunta, tem a ver exatamente com isso, com essa ideia de que até nos agradecimentos existe uma hierarquização, ou seja, tu estavas a falar de alguém que precisa de ser ajudado e tu ajudas, e a pessoa que precisa de ser ajudada diz-te obrigado. Mas porquê que a pessoa que nunca diz obrigado? Se assim, é o que precisa ser priorizada. Da mesma forma, é verdade, mas isto é tudo conceptual e social, e no sentido da comparação, ok? Isto é como aquela velha máxima que o desonesto soubesse as vantagens de ser honesto, ia ser honesto de forma desonesta, não é? Isto é um bocado assim, não é? Se as pessoas, o amor desinteressado é mesmo isso. E eu estava a falar, como o Amadeu falou no fator tempo, que sem dúvida é o bem mais precioso que existe. Não há dinheiro que pague isso. Não é? Nós podemos andar aqui a trabalhar o tempo que nós não vamos conseguir comprar. Ou seja, nós usarmos esse tempo para dar atenção a alguém, isso é amor. O amor é essa atenção pura que falávamos também outro dia, não é? De dar realmente esse tempo porque queremos, porque nos preocupamos com o outro, queremos que ele esteja bem. Estamos a centrar o nosso foco nele e não em nós. E é aí que está realmente a diferença do amar de uma forma desinteressada, de uma forma bonita e pura, ou do amar sempre na expectativa, ou com o medo de não ser amado igual, ou com o sentimento de posse, aquela pessoa, o meu amor, lá está, é minha, não é? E é aí que se perde um bocadinho a essência, se calhar, mais pura do amor. A Olga também falou de cuidar, não é? O amor é isso, é cuidar. E, sem dúvida que os médicos e enfermeiros, nesta altura, fazem isso pelos outros. E quando isso é a vocação deles, isso também lhes traz bem-estar, não é? O amor é uma vibração muito elevada. Eu acredito que tudo é energia, isto, e também a minha formação e depois essa parte mais espiritual. Eu acredito que tudo é energia e nesse sentido está a haver sempre trocas constantes, não é? Nós não vemos, mas os telemóveis permitem-nos falar todos uns com os outros ao mesmo tempo, não é? Eu acredito que também qualquer vibração que nós tenhamos, seja de amor, seja de medo, ela está a ser transmitida para os outros e para o mundo. Da mesma forma como todos estão a transmitir vibrações. E o amor tem uma vibração muito elevada, em que realmente quando nós nos entregamos a isso e quando nós cuidamos mesmo com o coração aberto, nós estamos a receber. Aí a tal parte que tu dizias que até quase nós devemos dizer obrigado, não é? E esse obrigado acho que é um bocado um sentimento de felicidade, não é? Aquela pessoa está melhor e eu também contribuo para isso, não é? Um bocado, também um bocado um orgulho, mas ao mesmo tempo uma ligação, não é? Uma ligação, nós estamos ligados de alguma forma, não é? E gostamos mesmo, mas estamos num sentido. Assim como a posse, eu penso que a posse ela nunca existe, pode ser uma ilusão de quem a tem, não é? Porque ninguém é de ninguém, nem vai ser. Ou até uma ilusão de quem acha que é do outro. Está enganado, de alguma forma está bloqueado, ou naquela relação, ou naquele sentimento. Tudo isso acho que são ilusões da nossa mente, que são criadas pelo nosso ego, pelo nosso ser. Quem sou eu? Estou aqui, eu tenho que ser isto, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ter aquilo. Nós, na realidade, não temos que ter nada. Nós só temos que existir. É aquele ponto de meditação que a meditação nos traz, não é? Pronto, estou aqui como um observador. E não sou obrigado a interagir, não sou obrigado a ter, nem a possuir, nem...
E isso é isso que nos traz alguma paz e alguma tranquilidade. E acho que é a natureza, sem dúvida, que nos traz isso. E daí, quando nós vamos dar um mergulho no mar, quando estamos a olhar para contemplar um pôr do sol, ou quando estamos com os pés na terra a dançar, é realmente aquele sentimento de liberdade, porque o ego cai e nós estamos em comunhão com a natureza e fazemos parte do todo em vez de sermos um indivíduo, não é? É muito mais o que nos une que aquilo que nos separa. Mas no dia a dia nós estamos em constante desconfiança, separação, comparação. Comparação por si só é um problema, não é? E, portanto, penso que respondi mais ou menos à tua questão. Renato, depois, nós temos coisas a que nos dedicamos na vida que podem levar-nos também a experienciar o amor de maneiras diversas e que nos fazem, às vezes, desviar do caminho que nós achamos com mais sentido e posicionar-nos outras vezes nesse caminho. Eu estou mais ligado à escrita, a Raquel também, eu não sei se a Raquel concorda comigo, mas há sempre uma frustração associada ao desejo tópico de escrever o amor. E, desde logo, razões técnicas, isso é muito difícil, porque o processamento dos teus sentimentos e dos teus pensamentos não é abarcado pela velocidade da tua escrita. Eu depois também gostava da tua ouvir sobre isto. Mas no caso do Renato, o instrumento é a música. Ou seja, há digamos, uma ligação muito mais imediata, no teu caso, do que no nosso. Até que ponto é que a música, até porque a música nos permite, como estava a dizer o Gil, emergirmos num estado quase imaterial, mas a mim acontece-me por vezes estar numa pista de dança e esquecer completamente o que são os meus pés, o que são os meus braços, que é a própria pista. Portanto, até que ponto é que através da música tu consegues aprender sobre o amor? Olá, boa tarde, antes de mais. Eu poderia dizer que a música é uma relação de frequências e o amor é tudo isso, verdade, porque o amor contém o ódio no outro lado do extremo do gráfico, não é? Mas o amor não deixa de lá estar só porque existe o ódio. No fundo, a nossa vida é vivida de uma percepção. A percepção vai constantemente mudando, vai evoluindo. E é por isso que a música também ela evolui e o nosso gosto de fazer coisas agora muda para outro gosto de fazer coisas depois. E nós não deixamos de amar aquilo que a gente cambiou por outro, não é? Mas a gente experiencia isso de outra forma. E o amor é isso. O amor é essa relação constante de nós percepcionarmos a natureza e tudo o que a envolve. Porque tudo isto é natureza. Nós é quem transformamos. Não é? E quando acham que os passadiços não são importantes, eu tenho a dizer que a música é como um passadiço na natureza, porque ela conduz à entrada da realidade. E então essa linguagem que parece transcendental e intangível acaba por ser mais concreta do que muitas que se veem taxativas. Então, acho que na procura da música, como na procura de qualquer arte que nos faça emergir para uma meditação ativa, uma concentração realmente constante, empírica, real, da qual a gente traz alguma coisa de novo, da nossa própria essência, porque no fundo isso é que é a realidade da vida, é trazermos o que é que de nós existe. Porque antes de nós existirmos, já existiu o amor que nos fez. Então o que é que surgiu primeiro, nós ou o amor? Óbvio que surgiu o amor, porque senão nós não estaríamos aqui. Somos a relação de uma cooperação. Então, no fundo, amor é cooperar, porque exige que a gente não fique
impermeável, digamos, e sejamos impermeáveis a tudo que existe na natureza. Quando há um pássaro que morre e é comido, simplesmente aquilo que comeu o pássaro também vai ser comido a seguir e assim sucessivamente. Então é um fractal que se vive a cada momento, uma sequência de episódios que vão se fractalizando em milhares, em centenas de anos, porque isto não fica aqui nem veio de há poucos anos, não é? São realmente ciclos. E baseio a minha resposta às frequências. É basicamente isso. Raquel, eu queria te perguntar um bocadinho na esteira do que disse o Renato, se não há também essa ambivalência nossa de, por um lado, querermos ampliar o nosso sentimento do amor, mas, por outro lado, termos quase um desejo secreto de o escrever, de o abarcar naquilo que fazemos. Sim, eu acho que, quer dizer, não é um problema em si não conseguir escrever ou descrever, tanto é que todos nós já falamos pelo menos uma vez e ainda não conseguimos agarrar, não é? Ainda não conseguimos definir. Eu acho que isso é uma das grandes vantagens, porque é uma espécie é pensar qual é a linguagem que se pode usar para descrever, qual é a linguagem que se pode usar para compor, para desenhar. E de certa forma, a grande vantagem, ou aquilo que nos escapa, digamos assim, à questão do amor, é precisamente não haver linguagem para ele. Ele é a linguagem, não é? Ele faz a sua própria linguagem. Seja ele do encontro entre pessoas, do nosso encontro com a natureza, do nosso encontro com a máquina, do nosso encontro com o doente, do nosso encontro com aquelas maçãs que são muito bonitas por fora, mas muito podres por dentro. Portanto, todos esses encontros criam a sua própria linguagem, não é? É nessa frequência que se cria essa linguagem. E é isso que o torna muito mais fascinante. E nós podíamos estar aqui semanas, depois podíamos trocar com cada um de vocês, vinha aqui e dizia o que pensava, o que sentia, o que achava, e precisamente, ainda que fosse a vossa linguagem, e todos nós tivéssemos a nossa, ainda assim ia ser praticamente impossível de definir, não é? Quer dizer, se calhar o dicionário deve ter uma definição com 3 parágrafos, ou desculpem, 3 entradas, e ela até pode ser universal, digamos assim, mas é precisamente porque se calhar é uma linguagem que é traduzível em várias línguas e precisamente por isso torna mais universal, mas é muito mais difícil de conter e de circunscrever e de definir, precisamente porque ela é uma linguagem em si mesma. Uhum. E Amadeu, deixa-me ligar aqui. Amadeu, partindo deste princípio de que o amor existe em todo lado, o amor não tem casa, embora nós muitas vezes queiramos retê-lo em nossa casa, não é? Paradoxalmente, ou seja, ironicamente, tu acabas por estar um bocado segregado, um bocado afastado desse amor. Que tipo de sentimento é que isto te causa? O amor é muito complexo, é muito vasto, dá para mano, por muito que seja o caso. É grandioso, é um sentimento muito nobre. E eu atualmente, sendo sem abrigo, não preocupa-me ter um teto, sim senhor, preocupa-me ter conforto, mas a nível de tudo, que eu sinto necessidade é a falta de privacidade que eu tenho. Se calhar é claro que é importante nas noites de frio ter um cobertor, ter um mínimo de conforto, mas eu acho que a falta de privacidade atualmente é o que mais eu tenho necessidade e que mais me falta paz. Mas eu acho que o amor é um sentimento muito nobre e mais fácil que nos expressarmos e tentar chegar a um consenso entre todos. O mais fácil é amar o próximo
às vezes em casos, em coisas que parecem banais, mas que são muito, muito importantes e damos, claro que o amor é dar e receber, mas quando nos damos genuinamente, não damos com o interesse de ter algo em troca, damos com o prazer e não estamos à espera do obrigado, porque esse obrigado é normal, não é? A pessoa que se sente, é uma pessoa que precisa da nossa ajuda ou da nossa atenção. Nós, ao estar a tentar ajudar, não queremos um obrigado, se sentimos mais satisfeitos, se sentimos aquele minuto, se calhar ninguém quer dar a essa pessoa, para nós é importante, identificante, saber um sorriso, um simples sorriso, uma simples calor humano, como costumamos dizer, é gratificante para nós. Por isso, Dário. Olha, eu queria ao mesmo tempo lembrar uma coisa que tu me contaste quando falei contigo, a primeira vez esta semana, e que tinha a ver com a visibilidade ou invisibilidade desse amor que tu recebes. Porque se à luz do dia é rara a pessoa que aparece para te dar atenção, à noite, há um ou outro, vem desabafar contigo as suas frustrações amorosas, não é? Também acontece. E tu achas, isso acontece, tu não sentes que há uma certa vergonha estúpida nessa diferença entre o dia e a noite? Ou seja, quando as pessoas estão sozinhas num bairro onde tu moras, as pessoas estão sozinhas e vêm ter contigo e falam contigo sobre questões das relações delas, que elas não conseguem se têm vergonha de viverem com certa comigo, por exemplo? Não, digo eu. Então. Isso acontece à noite, quando não está ninguém, vão lá fumar um cigarro, falam contigo sobre... Sim, se calhar proporciona-se, mas não é para esconder e para não ser... Não, era isso que eu queria... Sim, não. Às vezes, isso pode acontecer mais à noite, porque se calhar as pessoas até têm mais predisposição, ou sentem sozinhas, mas isso pode acontecer também à luz do dia. As pessoas, quando querem genuinamente a ajuda, não olham isso, ou estejam a ver, porque estão como o homeless, o sem-abrigo. Não. As pessoas, quando querem ajuda, se calhar acontece mais à noite, mas pode acontecer antes do almoço, depois do almoço, a qualquer hora. Já me foram chatear. Até quando eu estava a dormir, e oi, que é? Acho que são horas de ajudar um gajo lá por eu não ter uma porta muito cara. Vai chatear outro. Mas, já me foram ajudar, da pior maneira. São coisas que quem está a viver na rua não tem a privacidade. Olha, e só... É que tu em casa desligas a campainha ou então metes o Doberman à porta. E só para concluir este assunto, e o amor, digamos, Mal. Olha que começa a falar assim. A relação tens tu com ele, ou seja, o cara é aquele amor da vida hoje em dia, ou no passado, em contexto de vida na rua, se há espaço, naturalmente que há para isso, mas se isso acontece frequentemente... Esporadicamente, quanto menos esperamos, às vezes acontece. Mas aí está. Não é uma coisa que acontece por acaso. Mas é mais raro. Muito bem. Mas persiste na minha cabeça. Persiste. Com certeza, claro que sim. Sou homem. Eu vou-vos pedir às tantas, nós estamos a chegar, são 8h10, às 8h30 o debate termina, e eu ia se calhar pedir-vos uma coisa que não volto a pedir, mas que tem a ver com o facto de isto ser o primeiro, portanto haver um ar seminal nisto, e queria que vocês me
pode parecer uma pergunta assim muito estúpida, ou um desafio muito estúpido, mas para mim era interessante começar a olhar para aqui, que era, quando olham para nós, e para isto que acabámos de é um sentimento de consciencialização. Passo. É um sentimento de partilha. Mas podem falar mais. A ideia de desenvolver. A ideia é está na hora. Pronto. Não sei se queres falar um bocadinho sobre isso. Pronto. Eu sinto um conceito de partilha. Nós já tivemos a oportunidade, é a primeira vez que estamos juntos ao vivo, mas temos a oportunidade de falar para nos conhecermos genuinamente sobre o que queremos cá fazer. E desde esse primeiro momento, a forma desinteressada, como tu quiseste fazer, desinteressada no sentido de receber algo, não é? Queria que isto acontecesse, eu senti isso desde a primeira vez e sinto que todos nós estamos aqui dessa forma desinteressada, apenas pela experiência, pela partilha, para aprender, para ouvir e para também dar a nossa opinião. E então eu sinto desde o início essa partilha muito verdadeira, muito pura. É muito interessante para mim ouvir-vos e também retirar bocadinhos que cada um diz, não é? Cada cabeça tem o seu sentimento, tem a sua percepção do sentimento, mas também tem a sua forma de expressar, não é? E a combinação disto dá para mil e uma coisas. E depois assim, o que eu digo é absorvido de uma forma pelo Renato e por vocês todos, cada um de uma forma diferente. E eu sinto que realmente o mais bonito que eu sinto nisto tudo sinto que estamos todos iguais, não é? Estamos todos num barco, somos todos irmãos, somos todos amigos, de alguma forma. Posso até dizer que já vos amo a todos um bocadinho, não é? Há essa coisa de que daqui a uns tempos cá vou pensar como é que está o Amadeu, como é que está o Marcos. Vou ler uma coisa da Raquel, vou encontrar a Olga no meio. Pronto, exatamente. Mas é um bocadinho isso, nós estamos todos aqui, estamos todos numa viagem comum, não é? Uma viagem individual, mas ao mesmo tempo estamos todos juntos. Falávamos outro dia também da situação, não é? Eu sou do Porto, eu sou português, eu sou europeu, somos todos do mundo, não é? Todos do planeta Terra. A tal planeta Terra precisa tanto de nós. E acho que é isso, é muito mais importante o sentimento de cooperação do que a competição, não é? Porque a sociedade e a cultura ocidental têm-nos levado para competir, para sermos os melhores, o número 1. Não é? Depois nos empregos o ser o número 1 é ser melhor do que o outro, tal comparação, não é? E isso acho que é muito mau. E aqui sinto essa cooperação, sinto esse interesse em partilhar e de alguma forma se calhar também essa consciencialização que o Renato diz, levantar esta consciência a nós próprios e aos outros, porque nós próprios depois no dia a dia também não pensamos nisto, não é? E é o tal tempo que é preciso, como eu falo, o tempo dá-nos isso, deixa-nos pensar, a meditação traz-nos isso. E isto que estamos a fazer aqui é empregar o nosso tempo nesse sentido e acho que isso é super positivo e estou muito agradecido pelo convite e grato. E a gratidão também acho aqui que é uma palavra importante no amor. E ao bocado estava a faltar essa palavra, que é a tal situação quando nós amamos, não precisamos dizer obrigado, porque nós já estamos gratos por poder ajudar. Okay? E é isso, essa gratidão é amor também de alguma forma, não é? Não tenho aqui muito mais, mas é o que eu sinto, é isso. Amor, gratidão, partilha. Olguinha. Sim, também concordo bastante com aquilo que também já foi dito, mas acho que essencialmente acho que há certos temas e há certas conversas que são tidas também no meio social e também transformadas muitas vezes em livros, em filmes, mas acho que não há muitos debates assim sinceros e com histórias de vida realmente. Acho que às vezes as pessoas também tendem a alterar um bocadinho mesmo a sua própria ideia do amor e se calhar também da parte má, e como falamos também de todo o espectro, não é? E de falar também das dificuldades, se calhar dos medos de ser rejeitado, o medo da rejeição, do medo de não ser realmente aceito ou amado. Acho que esses temas às vezes não são muito explorados, ou são explorados, mas não de uma forma muito, se calhar, humana ou genuína. E acho que é sempre bom ter a experiência e realmente ouvir um bocadinho do que pessoas diferentes têm para dizer, ouvir uma opinião diferente e também
pronto, conseguir mesmo, lá está, como o Renato também disse, ter essa consciência, essa percepção, e isso permite-nos também desconstruir algumas coisas mesmo dentro de nós e se calhar não ter tantas expectativas, ou essas expectativas um bocadinho irreais do amor que se cria um bocadinho lá está, nos filmes e nos mídias, e se calhar um bocadinho mais real, um bocadinho mais humano, com partes boas e más, não é? E ter um bocadinho essa ideia de todas as experiências, acho que é sempre gratificante e permite-nos construir um bocadinho melhor e evoluir. Acho que isso é muito bom. E como tal, também gostei muito da experiência. Amadeu, gostei bastante, obrigado pela oportunidade de estar aqui presente e foi muito gratificante esta vivência que eu tive. A todos vocês intervenientes e acho que o amor, onde lá está, há uma confiança, há um respeito que todos, apesar de nos conhecermos mal, sentimos que houve algo que nos uniu neste momento. E foi uma experiência impec, se é que posso dizer assim. Foi impecável, foi único, foi muito gratificante. Vou-te só... Está certo. Não, desculpa. Joãozinho, e tu? Esta semente pode vir a dar uma árvore que tu vais abraçar ou nem por isso? Claro que vai. Funcionar, nós estamos a ouvir o Pedro. Então, Marquito, estás a dar atenção ao que eu estou a dizer ou não? Tem que ser. Ele está. A voz tecnologia. Não, esta experiência foi e é. A que foi, vocês não tiveram oportunidade de assistir, não é? Mas para nós foi uma experiência, em 2 Zooms foi fantástico, não é? Com várias pessoas, de forma tranquilíssima, não é? Fomos conhecendo, ouvindo, e nesse sentido conduziste isso muito bem, não é? E nós também nos conduzimos bem, portámos bem durante esses Zooms, e trouxe aqui uma certa tranquilidade na forma, e um certo sentimento de partilha, não é? Cada um que vai falando fala pelos outros, não é? Penso que é um bocado isso, não é? Tu foste o único que não te conhecemos, não é? E falta aqui a Beatriz, não é? Também foi uma pessoa importante nestas conversas ao nível do Zoom, não é? E que trouxe uma visão diferente do que é o amor, não é? E uma pessoa que, do ponto de vista do discurso, não é? Muito tranquila, muito verdadeira, muito... E traz-nos um outro lado da vida e um outro lado que não conhecemos e que o Marcos trouxe muito bem para aqui, mas não pôde estar presente. Não é? Ok, é isso. Tens que fazer mais, não é? Tens que fazer mais. Vamos fazer mais. Raquel. Eu como dou aulas, estou um bocado cansada de ensinar, então foi bom aprender. Mas eu até ia pegar naquilo que há pouco tu disseste ao Amadeu na questão do pedestal, não é? Acho que tu próprio, Amadeu, usaste essa relação de pedestal, não é? E eu acho que esse é um grande problema, não só da escola, se calhar é por isso é que tu não gostas muito da tua professora de francês e de físico-química, não é? Pronto, acho que se calhar às vezes há muito essa coisa do ensino, o professor, a voz da razão e as outras pessoas todas a escutar de uma forma muito solene. E eu acho que isto quebra isso, precisamente porque nós somos todos iguais e estamos todos aqui a conversar sobre algo que nos é comum, independentemente das experiências que tínhamos relativamente a isso, que nos é comum também a vocês, no fundo. E eu acho que isso é importante precisamente porque era um pouco pegando naquilo que tu disseste no início da conversa, é que não é só o professor, não é, que tem uma voz que é impositiva e dominante,
Os debates na televisão também são impositivos e dominantes, são sempre as mesmas pessoas que escrevem nos jornais e depois falam na televisão e depois falam na rádio, ou então têm 350 crónicas e podcasts e não sei o quê, e é sempre a mesma voz, não é? Mesmo que sejam sobre coisas diferentes, podemos estar a falar de futebol, ou podemos estar a falar de política, ou podemos estar a falar de economia, ou de saúde, mas no fundo são sempre as mesmas vozes, não é? E às vezes falta tempo para pararmos e nos confrontarmos com outras coisas. É um pouco, eu aqui há uns tempos disse uma coisa, desculpa, visitar a mim mesma, é muito mau isto, mas pronto. Mas era uma coisa que tinha a ver com esta questão, por exemplo, da pandemia e o facto de nós ouvirmos imensos especialistas, não é? E ouvimos médicos, ouvimos epidemiologistas e virologistas e economistas, mas nunca se ouvem poetas, e nunca se ouvem escritores, e nunca se ouvem alunos, e nunca se ouvem sem-abrigo, ou designers, ou, enfim. E, portanto, de repente, e nós também temos coisas para dizer, não é? Se calhar nós todos temos coisas para dizer, e eu acho que é isso que falta muito à nossa democracia, é haver muito mais voz e haver essa pluralidade. E, na verdade, aqui nós somos todos bastante diferentes, mas, na verdade, todos aqui no mesmo pedestal, no fundo. Eu acho que nós não somos estátuas, nós estamos todos aqui, cada um no seu pedestal e todos ao mesmo nível, que eu acho que é isso que é fixe, no fundo, e que é importante. Não achas? Estou a brincar contigo. Qual era a pergunta? O que é que tu achaste disto tudo? Ok. Quê? Ok. Vou desabafar, porque Sim. há pessoas que não conseguem desabafar com ninguém. Porque não tem ninguém, tipo... tipo... Sei lá, não dá necessidade de exemplos agora. Mas foi fixe. Estar com pessoas com vários pontos de vista é diferente, tipo... Eu nunca soube qual era o ponto de vista de uma professora, ou de uma médica, ou de um mendigo. Nunca soube, mas de resto... E uma coisa. Isto contribuiu de alguma maneira para que tu olhasses para nós, independentemente daquilo que nós fazemos, e descobrisses que nós somos mais parecidos uns dos outros do que tu imaginavas, ou já vinha dessa forma? Já sempre soube que nós todos somos seres humanos, não depende de nada. Tipo, nós temos todos os direitos. Direito de viver, direito de amar, ter amigos, família e felicidade. Até mais falas para mim. É o amor próprio. Muito bem. São quase 8h30, então, e eu volto a agradecer muito o facto de vocês terem estado presentes, porque significa que uma coisa não testada antes, não é? Atraiu a atenção de pessoas a um nível profundo, que eu senti, e só isso acho que já é um ganho, ou seja, já nos dá um sinal de que nos queremos aproximar uns dos outros e estamos com curiosidade sobre aqueles que nos são comuns e que não nos tentam impor uma verdade, pensam e sentem. E o objetivo fundamental deste ciclo de debates, que ficou, espero eu, expresso nesta sessão, foi, ao invés de glorificar as diferenças, que é a abordagem que nós vemos mais sistematizada hoje em dia, quando nós colocamos as pessoas todas de etnias diferentes e glorificamos essa diferença, o facto delas habitarem o mesmo espaço é fantástico. Não, aqui o propósito era precisamente descascar as diferenças e perceber a raiz comum a elas todas. E eu espero que tenha, porque também nisto, ainda por cima, há uma certa megalomania em discutir o amor nestes termos, porque tem de haver a humildade de perceber que o amor nunca se irá encaixar nem num milésimo aqui.
No entanto, até podemos poeticamente achar que ele esteve todo, não é? Mas acho que ficou aqui expresso que, de facto, tínhamos essa intenção de nos ouvirmos uns aos outros e de aprendermos uns com os outros e de sairmos daqui com algo mais do que quando entramos. E a mim apraz-me também perceber que não há dinheiro metido nisto. Pode ser uma coisa que vocês achem radical ou naif ou o que for. Eu estou a ser sincero. Agrada-me muito o facto de não haver dinheiro implicado nisto e das pessoas se juntarem por algo que não se compra nem se vende. Muito obrigado mesmo e até à próxima sessão.